bem com vocês? Não dá para calar, né? Não dá para calar diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. E principalmente depois de tudo que eu aprendi a viver, aprendi a conhecer, depois de tantas dores que eu já passei em minha vida, eu como ser humano, eu não posso calar. Não tenho a visibilidade que muitas pessoas têm, mas eu tenho a oportunidade que a grande maioria tem e que é privada para muitas pessoas. Não dá para aceitar que essa baderna que estão fazendo seja correta. É compreensível, dá para entender, dá para imaginar, mas não dá para aceitar que violência seja combatida com violência. Nunca deu certo. Tanto nunca deu certo que ainda estamos repetindo as mesmas histórias, né? Desde a época de Adão e Eva, desde a época de Cristo, desde a época do Big Bang, desde a época, não sei das quantas queiram acreditar que existam, mas não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar quando o ser humano ele é destratado. Tenho alguém aí que teve uma loja depedrada e postou que a violência é fome, violência é pobreza, violência é raiva, violência é tudo isso. E para que não deixasse que tocar fogo nas coisas, fechar tudo, não fosse violência. É violência. E o mal da humanidade é esse, a violência. É a falta de respeito para com o outro. É a falta de amor para com o outro, porque não é só simplesmente chegar e falar, olha, eu te amo. É aceitar o outro. Tem que aceitar. Você pode não gostar, é um direito seu não gostar. Mas você tem que aceitar quem é. Independente de cor de pele. Enquanto estivermos nessa guerrinha de preto, branco, amarelo, pardo, eu outro dia, não faz muito tempo não, tá? Não faz 2 anos, eu descobri que eu sou branca no IBGE. Cara, eu sou branca. Legal, né? E aí? Eu vou sair matando quem? Né? A questão não é a cor. A questão não é se é gordo, se é magro, se é amarelo. A questão é o respeito. A questão são as nossas leis que permitem isso. A questão é fazer chacota, né, com a dor do outro, fazer piada. E aí, quando as pessoas tentam lutar para que isso não aconteça, são os Nutellas, né? Que o mundo tá chato, que ninguém mais pode fazer piada. Não pode. Nunca pode. Não é que não pode, nunca pode. Mas as pessoas fazem. Faziam, continuam fazendo, continuam destratando, continuam fazendo brincadeira com síndrome de Down, continuam fazendo brincadeiras, piadas com pessoas alcoolizadas, continuam fazendo piadas com bêbado, com gay, continuam com pessoas deficientes, com negro, com amarelo, seja a cor que vocês queiram dar. Não é a cor do ser humano, não é a genitalidade com a sexualidade dele, não é. Não é a opção de parceiro que ele encontrou para uma vida conjugal, não é. Não é se ele é gordo, se ele é preguiçoso, se ele é morto, se ele é bandido, se ele é... Não importa. É um ser humano. E para isso existem as leis. Para quando qualquer ser humano estiver errado, não importa se seja pedófilo, se ele seja prostituta, se ele seja ladrão, se ele seja maconheiro, usuário de entorpecente, não importa, ele é ser humano. E para isso existem as leis.
Se nós queremos defender, nós precisamos adquirir consciência e conhecimento. Nós precisamos lutar para que as nossas leis sejam cumpridas, para que as pessoas que estejam lá dentro sejam seres humanos, que respeitam seres humanos. Mas aí sai colocando qualquer um. A pessoa não passa por um processo de pesquisa psicológica, se podem ou não, faz uns testes de 1900 e bolinha e pronto, e tá tudo certo. E tá tudo bem, vai lá, dá um poste de arma pra pessoa. Né? Aí ficam gritando poste de arma, aí ficam com briguinhas por causa de questões políticas. Como se entendessem de política, porque se entendessem, não tava essa baderna que tá. Chega. Chega de fingir que se importa de verdade. Porque são poucas as pessoas que realmente se importam. Enquanto estivermos dando visibilidade para essa quebradeira que está acontecendo aí, nada vai mudar. Enquanto estivermos agindo com essa quebradeira que está aí, nada vai mudar. Enquanto eu estiver usando de palavras motivacionais, assim, se você tem um teto para dormir, se você acordou hoje, tem um teto para dormir, tem comida para ver, você agradeça porque você é privilegiado acima dos 75%. Enquanto eu estiver achando isso normal, nada vai mudar. Porque não é normal que eu tenha um teto para dormir e tenha um mendigo lá fora. Não importa o motivo que ele esteja lá. Não estamos discutindo motivos. Estamos discutindo o que é. Se a pessoa se envolveu com droga, não foi procurar tratamento, ou não quer tratamento, ou não foi, enfim, não é o motivo. Enquanto eu estiver me achando privilegiado, sabendo que tem alguém lá fora sofrendo, passando fome, passando frio, nada vai mudar. Isso não importa. Nunca importou. Na sequência que nós estamos caminhando, nós vamos fazer escravos brancos. Já tem. E ninguém tá dando conta disso. O que é triste, diante de tudo isso, é que eu sou uma pessoa invisível. Eu não tenho a força da mídia que muitos têm. Eu tenho os meus processos de dores. Mas hoje a conjuntura da felicidade é se você postar você com um biquíni, não sei das quantas, com um corpo super não sei do que e tudo certo. E aí se eu posto qualquer outra coisa, eu dou direito ao outro ir lá e me atacar. Eu tenho direito? Não! Não importa se eu quero ser magra, se eu quero ser gorda, se eu quero ser preta, se eu quero ser amarela. Não importa. Não é essa a questão. A questão é que somos seres humanos. Nós vivemos nesse planeta. Nada justifica descumprir uma lei. O professor Leandro Carnal, outro dia eu estava assistindo a live dele, muito interessante, que ele fala que as pessoas ficam irritadas e buzinando, né? Outro dia eu vi, passou aqui na rua aqui de casa, uma passeata para Nossa Senhora e as pessoas buzinando, achando aquilo máximo. É lei, não pode. Mas descumpre. E depois querem respeito. Eu acabei de assistir um vídeo ali de um negro,
dos Estados Unidos, defendendo que, mais ou menos com o mesmo falatório que eu, mas que ele atropelaria os arruaceiros, que são de esquerdas. Continuamos pautados em política. Política. Ideologias. Ataca-se o gay, ataca-se o mendigo, toca fogo no mendigo. Não é só mulheres que apanham dentro de casa, mas levanta a bandeira da mulher que é espancada. Crianças são espancadas dentro de casa. Tem seus agressores. E tem seus agressores que se tornaram agressores porque viveram dentro de uma agressão e não ganharam consciência disso. E aí? Como é que ficamos? Onde é que estamos errando? Estamos vivendo uma crise com um vírus desconhecido, com suas mutações gigantescas, uma epidemiologia que, assim, aos avessos de tudo que já encontramos até hoje, pelo menos é o que aparenta. Mas aí dentro da religiosidade é pecado, é castigo de Deus, esquecem da ciência, aí dentro de qualquer outra coisa sai vendendo, toma água com limão que você vai se curar, e compra esse e-book aqui que você vai se curar. Aí a grande massa, a grande mídia, né? Não, a grande massa, a grande mídia fala que estamos adaptando, cara, já descobriu a tecnologia faz tempo. A internet, o Wi-Fi já tá aí faz décadas. Ninguém se adaptou, já existia, continua a mesma desestruturação. Quem tem condição de pagar a internet continua trabalhando, quem tem condição de ter o seu telefone, ter o seu tripé, de fazer seus vídeos, de postar, continuam fazendo. Mas lá dentro da favela nós sabemos que tem muitos que não têm condição. Tem pessoas que têm computador, têm seus celulares, estão estudando, outros não têm. Então ninguém se adaptou coisa nenhuma. Não existe adaptação. Ninguém descobriu a internet, o Wi-Fi agora. Não foi agora. Simplesmente continuamos a mesma coisa, a mesma desigualdade. A mesma desigualdade social e mantemos o mesmo ódio. Seja ele racial, seja ele por ideologia, seja ele por questão social, seja ele por intelecto, porque antigamente é o burro, não é capaz de aprender, dá-lhe palmatória na mão, bate, até aprender a fazer a continha. E não tinha negro e nem branco, tinha um burro. Aonde nós vamos parar? Onde? Chega. Chega. A questão não é a cor da pele, a questão não é ser gay, a questão não é ser magro, a questão não é ser gordo, a questão não é ser assexuado, a questão não é acreditar em Buda, a questão não é ser crente, a questão não é ser evangélico, a questão é que não sabemos respeitar. Não respeitamos, não aceitamos a ideia do outro, não aceitamos que o outro pode fazer da vida dele o que ele quiser. E se eu não gostar, eu tenho que me calar. O meu único direito é me calar se eu não gostar do que o outro tá fazendo. No máximo, se é uma pessoa que é do meu convívio, eu vou alertar, falar, olha, isso aqui eu tô vendo que não vai dar certo socialmente, porque a gente precisa dessa moral. Quer conhecer um pouquinho de moral? Estuda com o professor Clóvis de Barros. Tem uma porrada de vídeos desse mestre aí. Assistam.
Não dá mais para ter desculpa de que não tem oportunidade. A grande maioria tem. Hoje tem. A informação, sim. Hoje tem. Hoje tem. Tá? Hoje tem. Porque não tem com a mesma. Não tem com as mesmas forças que alguém que está um pouquinho mais, um patamar a mais financeiro consiga, que por exemplo tem um notebook de ponta, tem uma internet que não vai ficar caindo, enfim, mas todo mundo, quase todo mundo hoje consegue, tá? E a gente sabe que tem muitos que realmente não têm acesso. Se não tem acesso, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Não é ir pleitear com o governo, com o presidente, com fulano de tal, que esses camaradas também não vão resolver nada. Esses camaradas estão mais perdidos do que nós aqui. Eles estão lá porque votamos, e votamos porque eles falam alguma coisa que mexe aqui, que mostra que nós somos parecidos. E você vai lá e volta. Simples assim. Então, que tal se reunir agora e começar a estudar as leis e compreender política? Quem quer ir por esse caminho, compreender política, para que tenha uma administração melhor, mas podemos fazer muita coisa sem política. Podemos ensinar o que nós aprendemos. Podemos indicar um professor para o outro que assista. Ontem eu estava assistindo a palestra da Manja Cohen, online, era 1h da manhã, e ela falando, se eu não me engano, ela estava dando uma palestra na PUC, e aí ela falando da violência, né, que os nossos joguinhos são violentos, nossos filmes são violentos, e a nossa mídia é violenta, e nós somos violentos, e nós passamos violência, e nós damos credibilidade à devassidão que está por aí. Protesto com vírus. As pessoas estão na rua fazendo aglomerações. Acham bonito corintiano e palmeirense se unirem e ir pra rua fazer arruaça. Porque estão fazendo arruaça. Não estão fazendo nada mais que isso. É triste. É sufocante. Sufocante. Não dá. Nós não podemos viver mais assim. Tratando o outro como se fosse um objeto, o adjetivando, escolhendo por cor, por classe social. Aí espera, tá igual o Panaceia, deixa adoecer ele, depois corta a perna. Deixa adoecer ele, depois corta a perna. Caramba, nós temos o problema do racismo, não é de hoje. Eu nasci ouvindo isso. Entre linhas, diretamente, alguém chegar na minha cara e falar que eu me lembre, nunca aconteceu comigo. Mas indiretamente, meu amigo, não foi só pela cor, não, pela a classe social, pelo andar, pelo olhar, pelo vocabulário. É triste. É triste. É espantoso ver isso. E aí espera morrer. Depois que morre, aí todo mundo ergue a mão e fala eu vou, e aí tá no meio da pandemia, onde a gente precisa de isolamento, a gente precisa de cuidado, porque é uma questão planetária, é uma questão mundial, não é uma questão é, cada um no seu quadrado ali, o Brasil tá aqui, a Itália tá ali, não sei o que, cada um se cuida, não é bem por aí. Aqui no Brasil a gente sabe que se não tivesse tido esse bendito esse carnaval, eu teria evitado muita coisa. Se as pessoas respeitassem, que nem aqui em São Bernardo do Campo, onde eu moro, acredito que proibição de máscara foi pro estado de São Paulo inteiro, ou proibição não, perdão,
a obrigatoriedade da máscara foi para São Paulo inteiro e você sai na rua, você vê a pessoa fumando cigarro com a máscara aqui, você vê a pessoa fazendo Cooper com a máscara no pescoço, outros saem sem. E aí? Como vamos fazer um negócio desse? Se as pessoas não conseguem respeitar, se as pessoas não conseguem se unir, se elas não conseguem se amar, se elas não conseguem entender que não é cor, que não é ideologia, que não é escolha, que não é classe social, que não é nada disso. Aí vai postar, vai fazer uma doação e posta a foto do camarada. Cara, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como é. Não é a vergonha do receber ajuda. A gente fica muito grato. E eu falo, gente, porque eu tô passando por uma crise tão medonha na minha vida. Eu já passei por crises feias na minha vida, desde que eu cresci. Eu nasci em uma família violenta, pobre, preta, tá? E que nunca me deram a chance de fazer alguma coisa, pelo menos é o que eu condeno, pelo menos é o que eu sinto, pelo menos é o que eu faço, mas eu já tive várias oportunidades já tive várias chances de fazer a coisa acontecer diferente, mas aí por falta de conhecimento, por preguiça, por vagabundagem, seja lá o que for, eu também não fiz porcaria nenhuma, né? Eu deixei andar e agora que eu tô tentando tomar as rédeas da minha vida. E então não é a vergonha do receber, é que a gente olha e a gente se sente tão, tão verme, tão cocô do cachorro, sabe? Até menos que o cocô do cachorro. Não é pelo ato do receber, mas é pelo ato de você falar, cara, eu sou capaz, mas não faço. Eu sou capaz, mas tem alguma coisa que me pede. Em alguns casos é a falta de escolaridade, em alguns casos é a falta de profissão, em alguns casos é porque foi criado em uma família desestruturada e aí acabou se desestruturando no meio do caminho, pegando caminhos errados, pegando os atalhos, achando que ia ser uma coisa legal e aí não teve ninguém para instruir, não teve ninguém para falar e depois se desparrela inteira na vida e aí quando fala assim, agora é a hora, eu vou pegar os caquinhos e vou sair andando. E aí vão lá e tiram foto e posta. E as ONGs tiram fotos das crianças magrelas morrendo lá no Congo, sei lá onde, e postem. Vamos fazer acontecer. Vamos divulgar que a gente vai salvar e continuar a mesma bosta. Continuar a mesma merda. Acho que a Manja conhece, por acaso eu trouxe desse, ela vai falar palavrão. Tô tentando, Manja. Tô tentando. Mas tá difícil. É difícil. Isso ainda é resquício de violência. Os chamados violentos das propagandas. E hoje eu ando dentro das terapias holísticas e procurando autoconhecimento dentro do hinduísmo e é tudo muito bonito, tudo muito belo, mas aí se depara com os que eu costumo chamar dos espiritualistas good vibes e good money, que faz aqueles chamados violentos, que a tua vida é uma caca, que você não presta, que você pode mudar essa situação desgraçada, que você... Gente, pelo amor de Deus. Olha pro ser humano. Eu não tô falando que tá errado o que tá acontecendo agora. Mas tá. Não tô falando que não é pra fazer. Mas não é pra fazer. Não na situação que tá agora. Deveriam ter olhado pra isso com mais amor, com mais afinco, com mais qualidade de vida.
não vai resolver a gente gerar uma violência em cima de outra violência. Não vai. O que vai fazer é nós sentarmos e discutirmos política, discutirmos religião, discutirmos espiritualidade, respeito, empatia, equidade, amor, benevolência. O que nós precisamos é viver a vida de uma forma que a minha vida não interfira na vida do outro. O professor Mário Sérgio Cortella, ele fala que a vida tem que valer a pena, mas é algo mais ou menos parecido, que ele fala que não é só simplesmente passar pela vida. Você tem que viver. Não é apenas viver, tem que saber viver. Ter respeito, ter amor, sentir a dor do outro, perceber, entender aquela dor que tá ali. O professor Leandro Carnal já é mais sisudo, ele já traz mais um olhar pra gente, que ele fala, não tô entendendo nada. Se não mudar aqui, não vai mudar em lugar nenhum. Só que ele traz isso com acidez. Mas ele traz uma acidez elegante. Né? Ele não manda merda, enfim, não fala. Eu imagino que ele tenha vontade. Então vamos parar. Quando eu resolvi sentar aqui hoje e falar sobre isso, é porque seja veio de um propósito de tentar fazer alguma coisa. O que eu posso fazer agora é isso. Dentro da condição que eu tenho um celular que tá quebrado, eu tenho uma internet que não paguei, né? Eu tenho um teto sobre a minha cabeça que alguém tá pagando para me ficar. Tenho uma filha que eu preciso cuidar. Eu tenho alimentos dentro da minha despensa porque as pessoas me ajudam. Então, se as pessoas estão me ajudando, o que eu posso fazer para ajudar enquanto eu não melhore a minha condição? É isso aqui. Então, se eu tenho a internet, e já que estão falando tanto em adaptação, eu estou me adaptando. Então, eu vou começar a gravar vídeos, eu vou começar a falar, porque é inaceitável. É inaceitável que quando a gente tem grandes pesos nos ensinando, nos mostrando no dia a dia, eu me perco em qual live que eu quero assistir. Professor Leandro Carnal, a Monja Cohen, professor Clóvis de Barros agora, coisa que assim, eu nunca imaginei, ele tá com 4 episódios de aulas gratuitas. O professor Leandro, 2, 3 lives por dia, pelo que eu tô percebendo. Aí tem o professor Mário Sérgio Cortella, que tá aí. Tem o professor Luiz Felipe Pondé, que tá aí dia a dia, e eu tô falando desses pesos que tá aí dia a dia nos mostrando com a ciência, com a tecnologia, nos mostrando com a cultura, nos mostrando, trazendo todo um pensar juntamente com a ciência e nos mostrando que nós podemos ser bons, que nós não precisamos ser agressivos. Tem duas coisas esquisitas dentro disso tudo, porque eu vejo milhões de pessoas assistindo, mas parece que as pessoas estão surdas. Né? As duas coisas que assim, ou estão surdas, ou literalmente estão dando vazão, optando para vivenciar o mal, e gostam, e querem, e não vão mudar. Não dá. Não dá. Eu sei que a gente tem o direito de fazer da nossa vida o que a gente quiser da nossa vida. Eu não tenho o direito de ferir o outro. Não tenho. Nem eu, nem você, ninguém. Nós não temos esse direito. Nós não podemos ser felizes com 75% das pessoas lá que estão sem teto, sem roupa. Mas é um chamado para a espiritualidade, para a evolução. Pense. Agradeça, seja grato, seja bom. Eu não posso ser feliz sabendo que tem crianças que estão sendo espancadas agora pelos seus próprios genitores dentro de casa.
por pessoas viciadas em álcool, que espancam, que batem. São doentes, estão adoecendo as pessoas. Não dá para fingir que tá tudo bem, que tudo vai passar, que tudo vai melhorar. Nós estamos vivendo com um bando de oportunistas digitais que estão usando gatilhos mentais, ferramentas que foram estudadas por Freud, por Kant, por quem vocês quiserem dentro da história aí, para chegar onde chegou hoje, que estão usando gatilhos mentais para encher os seus bolsos e falar eu sou bonzinho. Eu coloquei minha cara e pedi ajuda, pedi socorro. Eu fiz isso dentro das mídias. Fiz vaquinha. Pedi ajuda pros cachorros, que eu tenho 4. Quer dizer, eles me entendem, na verdade é isso. Eu desempregada, sem trabalho, sem educação, sem cultura. Mas parece que eu fui surda. O surda que eu falo é no sentido de nem eu mesma me escutar. Para, Nessiara. Tá todo mundo ocupado demais. Para, Nessiara. Para de pedir socorro porque tá todo mundo ocupado demais olhando para suas cicatrizes de ódio. Do seu próprio ódio. Maquinando aonde vai atacar. Eu já fui uma pessoa assim. Eu ainda sou assim. Hoje eu olho e controlo. Meu primeiro mentor sobre o controle emocional, o professor Leandro Carnal. O dia que eu assisti um vídeo dele, faz muito tempo. E aí eu fui olhando, isso em 2009, se eu não me engano. Eu sou péssima em datas. E aí eu fui olhando, através dele eu fui conhecendo a filosofia, né? Apesar de ele ser um historiador. E aí eu fui conhecendo, eu fui pegando gosto pelo estudo, eu fui pegando gosto pelo conhecimento, eu fui pegando gosto pela introspecção, eu fui pegando gosto pelo oráculo de Delfos, por Poseidon, Zeus, Odin e Apolo, né? São até nome dos meus filhotes. E aí eu fui, através dele eu descobri o professor Luiz Felipe Pondé, aí eu fui pro professor Cláudio de Barro, eu fui pro professor Mário Sérgio de Cortella, aí eu fui pra filosofia, e aí eu fui abandonando cada dia um pouquinho de mim, e aí essas diversidades foram ficando menores, e aí eu fui me conhecendo, e aí eu fui fazendo abandono do álcool, e aí eu fui fazendo abandono do cigarro, e aí eu fui abandonando meu ódio, porque é latente, é o tempo inteiro, é uma violência interna de quebrar tudo dentro de casa, falar palavrão, socar tudo, espancar filho, aquela coisa que se você não colocar a mão e falar, meu Deus, onde é que eu estou? Você comete latrocínio mesmo, né? Você sai fazendo tudo. Tudo e mais um pouco. Porque o desespero é grande. E aí você quer separado e você não sabe como. É igual eu tava ouvindo ontem lá da monja, procura o freio, você não acha o freio. E aí você dá vontade de você fazer tudo que você quiser na tua vida. Entorpecer de álcool, de os narcóticos, roubar, matar. É uma coisa que você não tem controle. O seu animal fala. Porque ele quer separado, ele quer ter conhecimento. E aí ninguém te fala como. E aí você vai para uma religião, eles te castam. Querem parar você com a proibição. E a proibição não vai funcionar. O que vai funcionar é você olhar para dentro de você e trazer isso para dentro de você e falar, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá certo, né? Tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? E aí você pega o príncipe e fala, olha, você é da realeza, então você toma cuidado com o que você tá fazendo, né? Você traz o príncipe pra cá e fala, vem cá, vamos entender agora a situação. E aí
você começa a desmembrar, você, não, isso aqui é resquício do meu passado, que veio do meu pai, isso aqui é resquício disso que veio de não sei na onde, e você começa a se trabalhar, e você começa a se olhar, e você começa a se conduzir por um caminho, e você começa a ter entendimento de que isso não está certo. De que essa baderna inteira que estão fazendo aí não está certo. E aí você começa a ter conhecimento de que enquanto não pararmos e olhar para o outro como ele é, aceitando ele como ele é, respeitando ele dentro de tudo que ele é, até mesmo dentro da violência dele, e ensinar que ele tem que parar a hora que ele começa a ferir o outro, nada vai mudar. Não vai ser colar plaquinha no Facebook e falar eu defendo o racismo. Porque a única coisa que nós estamos fazendo é defendendo o racismo. Continuamos defendendo. Seja mais racista. Porque a única coisa que eu sei mostrar pra vocês é violência. Eu não consigo parar e pensar e olhar pra mim e falar, peraí, eu vou estudar isso. Eu vou saber onde é que tá a raiz disso. A raiz disso não tá quando fizeram escravos. A raiz disso tá muito além. A raiz disso tá na pobreza. Na desigualdade. Na falta de empatia. No partilhar o pão. Tá nas piadinhas. Tá no que não tem chinelo. É pobre. Anda com as canelas cinza. Não tem creme pra passar, pra se hidratar.